Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Farmacologia Clínica da Unicristos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte 1 dos antibióticos, certo? Antibióticos vêm do grego anti e bioses, são substâncias produzidas por micróbios ou derivado de semissintéticos, de uma substância natural que vai inibir o crescimento ou vai provocar a morte de outros micróbios. Em geral, são substâncias químicas que elas possuem uma toxicidade seletiva para micro-organismos. E aí, o que vai diferenciar? Vai haver diferenças bioquímicas entre o hospedeiro e o micro-organismo. Dentro da odontologia, os antibióticos são bastante utilizados, mas tem 4 pontos específicos voltados à odontologia que tem mais frequência na utilização desses antibióticos. A gente pode destacar aqui situações onde há infecção odontogênica. Essa infecção odontogênica ela pode ser de origem pulpar, certo? Quando há um envolvimento da polpa e a polpa está infeccionada, está infectada. E a origem periapical, pode ter também origem periodontal e origem de envolvimento de tecido mole. Outro caso, na odontologia que se utiliza antibióticos, é quanto à profilaxia em pacientes de risco. Quais são esses pacientes de risco? São aqueles pacientes que possuem o risco de desenvolver endocardite bacteriana. Pacientes que possuem comprometimento imune, como o caso dos diabéticos descompensados. E pacientes que possuem alguma válvula, algum catéter no coração que possa influenciar, certo? Que, no caso, se essa bactéria cair na corrente sanguínea, pode se prender nesse local e desenvolver uma infecção, certo? Então, são algumas situações onde pode ter o risco de uma infecção maior, então, o ideal é que se utilize um antibiótico. A gente pode falar também um pouco sobre a infecção não odontogênica, né? Que são aquelas que são oriundas de infecções microbacterianas, infecções por espiroquetas, ou infecções de mucosa, de glândula, de osso. Então, também se faz utilização de alguns antibióticos. E, por último, a profilaxia de infecção devido à cirurgia oral. Quando há risco de infecção local ou risco de infecção sistêmica, também se utiliza antibiótico nessas situações. Há alguns indicadores clínicos de infecção bacteriana. E aí a gente precisa analisar inicialmente o tipo clínico, né? A gente precisa analisar se é odontogênico ou não odontogênica aquela infecção, se ela é do tipo aguda, crônica ou toxígena. E o ideal seria analisar o tipo bacteriano daquela infecção, certo? Que no caso você iria analisar se são bactérias gram-positivas, gram-negativas ou mistas, ou anaeróbicas, aeróbicas, facultativas e mistas. Mas para isso precisaria de um exame voltado para essa análise do tipo bacteriano. Ainda sobre os indicadores clínicos, a gente pode também colocar aqui quanto ao comprometimento ganglionar, né? Essa análise é de extrema importância para a gente perceber se esse comprometimento ganglionar ele está presente ou ausente. Então, o ideal é que se analise o aspecto do gânglio. Analisa-se também quanto à extensão da infecção, se é pequena, se é média, se é grande. Algumas manifestações sistêmicas também, se há presença dessa manifestação sistêmica ou não. A localização da infecção, se é em área de risco ou não. E existem alguns fatores que podem complicar essa infecção bacteriana, como é o caso da secreção, da necrose, quando há fibrose, quando há hematoma, né? No caso de próteses também mal adaptadas, e as condições sistêmicas que a gente já tinha falado anteriormente. São fatores a complicar essa infecção. Existem algumas variáveis que vão influenciar no tratamento, certo? No tratamento dos antibióticos. E aí a gente precisa entender a ação dos antibióticos para prescrever da maneira correta. Precisa saber se vai prescrever bactericidas ou bacteriostáticos, né? Se vai prescrever antibióticos que vão exterminar com todas as bactérias que estão ali, ou se vão utilizar antibióticos que vão impedir o crescimento, certo? Não vão exterminar todas, mas que vão
impedir o crescimento daquelas já existentes. É importante ressaltar que os antibióticos, eles não erradicam a infecção, certo? Quem faz isso é o sistema imunológico. O antibiótico, ele vai contribuir para essa erradicação. Em casos de pacientes que têm comprometimento do sistema imunológico, como é o caso de pacientes com HIV, sepse ou risco de endocardite, deve-se utilizar bactericidas, certo? Aqueles que vão realmente debelar todos os micro-organismos que vão se encontrar ali. Os antibióticos bactericidas combatem mais rápido a infecção, mas aí eles possuem alguns efeitos residuais. É importante também falar que deve-se evitar a associação entre antibióticos bactericidas, onde vão atingir a parede celular, e bacteriostáticos, certo? Associações de antibióticos são pouco utilizadas na odontologia, mas há situações que há necessidade de ser feita uma associação, como é o caso de associação de amoxicilina com metronidazol, como é a utilização também do clavulin, né, onde nós temos a amoxicilina associada ao ácido clavulânico. Então, existem alguns pontos onde são sim utilizados, mas não é algo frequente, certo? Não é algo frequente fazer uma associação de dois antibióticos. O segundo ponto que pode influenciar no tratamento é o diagnóstico e a escolha do antibiótico. Então, é necessário, o ideal é que se fizesse exames complementares, como hematológicos, e o ideal seria fazer uma avaliação bacteriológica, certo? Também é a questão da terapia antibiótica empírica, né? Onde tem-se conhecimento dos micro-organismos habituais em cada condição e o antibiótico que vai ser mais eficaz para aquela situação. E também a avaliação de infecções dentárias, que geralmente são polimicrobianas. Então, são fatores a serem analisados durante o diagnóstico, que a partir daí é que vão te dar mais certeza de que tipo de antibiótico deve se escolher. Outro ponto importante é quanto à resistência bacteriana, certo? A resistência bacteriana ela vem aumentando em diferentes espécies que habitam na cavidade oral, seja ela da classe de Prevotella ou do Actinomyces, certo? Então, vem aumentando essas diferenças de espécies na cavidade oral. E aí, a resistência bacteriana ela vem aumentando em relação a diferentes antibióticos utilizados na prática dental, né? Essas bactérias elas vêm se desenvolvendo, vêm se mutando ao ponto de ter essa resistência contra a penicilinas, macrolídeos e metronidazol, como por exemplo, certo? Então, é um desenvolvimento que vai sendo feito da própria bactéria, onde elas vão agir contra estruturas, meios que os antibióticos vão utilizar. E o quarto ponto, que é importante a gente falar aqui, é quanto à distribuição das drogas, né? O antibiótico, ele pode se difundir, se espalhar pelo sistema nervoso central, cavidades e locais onde há baixa vascularização. E aí, eu coloquei aqui 3 pontos onde pode ser atuado, né? Onde pode atuar os antibióticos, como é o caso das meningites, abscessos com extensa necrose e infecções em cavidades orais, né? Como seios. Como em seios, não só na cavidade oral, na verdade, né? São infecções em cavidades em geral, certo? Então, esse antibiótico, ele tem esse poder de propagação. Ele consegue se distribuir, né, se difundir. E aí é importante ressaltar a questão da adesão do paciente. Ele precisa ter um entendimento da condição patológica dele. Ele precisa ter um entendimento do passo a passo que deve ser seguido no tratamento, para que assim ele tenha ciência dos efeitos colaterais, tenha ciência também do custo, e a partir daí ele consegue ter uma adesão maior ao tratamento, certo? E aí existem alguns fatores também, como a gente já falou anteriormente,
fatores do hospedeiro que vão influenciar nessa eficácia desse tratamento, como o sistema imunológico, a idade do paciente, se esse paciente está numa situação de gravidez ou tem alergias, profilaxias sucessivas também, que pode estar criando uma resistência, e o contato prolongado anteriormente com um antibiótico. Na gravidez, os antibióticos têm diferentes riscos, são divididos por categorias, são 5 categorias. Na categoria A, refere-se mais aos antibióticos, medicamentos e substâncias para quais os estudos controlados em mulheres não têm demonstrado risco para o feto. A categoria B são medicamentos onde deve-se ter mais cautela, pois são estudos realizados em animais que não indicam que a substância oferece risco para o feto, mas não há estudos controlados em humanos que mostrem efeitos adversos sobre o feto. A categoria C são medicamentos que devem ser considerados como que cause risco, certo? Onde foram feitos estudos em animais demonstrando que esses medicamentos podem exercer efeitos teratogênicos ou é tóxico para embriões, mas não há estudos controlados em mulheres, certo? Na categoria D, são medicamentos e substâncias de alto risco. Nessa categoria, existe a evidência de um risco para o feto humano, mas os benefícios em certas situações, como, por exemplo, nas doenças graves que põem em risco a vida e para os quais não existe outra alternativa terapêutica, podem fazer com que o uso durante a gravidez esteja justificado, apesar dos riscos. E a categoria X é uma categoria onde demonstra medicamentos de perigo, certo? Onde há estudos em animais e humanos que têm demonstrado que o medicamento causa, sim, alterações fetais ou há evidências de aumento no risco para o feto, com base em experiências em humanos ou ambos. E aí, cada antibiótico ele tem um sítio de ação diferente. Há antibióticos que vão atuar na parede celular, que são aqueles que vão ter uma característica mais bactericida, certo? E existem também os antibióticos que vão atuar na síntese proteica e na síntese e manutenção do DNA. O que nós vamos falar hoje, eles atuam na parede celular, certo? Que são as penicilinas, no caso da amoxicilina. Antibióticos que atuam na síntese da parede celular, nós temos as cefalosporinas, as penicilinas e a vancomicina, certo? E aí existem outros que atuam em diferentes pontos nesse tratamento, certo? Das bactérias. Alguns vão agir na síntese de proteínas, que é o caso dos macrolídeos, da clindamicina, da tetraciclina. Outros vão atuar no ácido nucleico, né, que é o caso do metronidazol, por exemplo. Outros na membrana celular, como é o caso da anfoterecina B, da nistatina, certo? Então, são diferentes pontos. E aí, uma coisa que é importante destacar é quanto à resistência antibiótica, né? A resistência desses micro-organismos contra esse antibiótico. As penicilinas, a química dela, como é que ocorre? Há um anel tiazolidínico associado a um anel beta-lactâmico, ligado a um grupamento amina, onde é o núcleo, certo? E aí, pode ter casos de alergia a esse anel beta-lactâmico durante a atividade farmacológica. Nessa ligação química é onde pode ocorrer a hidrólise. A classificação dessas penicilinas vai variar de acordo com o radical ligado ao núcleo, onde há diferentes propriedades químicas e farmacológicas. As penicilinas de primeira geração possuem pouca absorção no gastrointestinal, certo? Tem maior atividade em cocos gram-positivos e gram-negativos e contra anaeróbicos. E aí a gente pode citar o quê? Os streptococcus, os pneumococos, enterococos, actinomyces, bastonetes gram-positivos, entre outros. Só que são sensíveis à beta-lactamase. O que é essa beta-lactamase? São enzimas produzidas pela bactéria para reagir no anel beta-lactâmico, para quebrar e fazer com que essa penicilina ela não tenha a atividade dela de exterminar, né, a bactéria.
Então, ela é sensível, essas penicilinas são sensíveis à ação da beta-lactamase. Então, é uma questão da resistência bacteriana, né? A gente pode destacar aqui a penicilina V, que é utilizada para infecções menores, onde há biodisponibilidade. Penicilina G, no caso de treponema pálido. E penicilina benzatinada ou procainada, que são em níveis baixos e prolongados. Existem as penicilinas anti-estafilocócicas e as penicilinas de espectro ampliado. Essa primeira que a gente falou é quanto àquelas penicilinas que são ativas contra estafilococos e streptococos. Elas são resistentes à beta-lactamase, né, que é essa enzima que a gente falou anteriormente, tem uma boa disponibilidade, mas há uma limitação de uso, né, elas são inativas contra gram-negativas e enterococos. E as penicilinas de espectro ampliado são aquelas que vão ter atividade em gram-positivas e gram-negativas, e aí vão ser utilizadas em casos de infecções respiratórias, urinária, sinusite, otite, infecções orais. Só que aí tem um porém, elas são sensíveis à beta-lactamase, né? Então tem essa desvantagem. E aí a gente pode caracterizar aqui como penicilina de espectro ampliados as aminopenicilinas, que é o caso da amoxicilina. E tem a questão também dos inibidores de beta-lactamase, que aí a gente pode destacar o ácido clavulânico, que foi aquele que eu disse que às vezes há uma associação do ácido clavulânico com a amoxicilina, quando a bactéria apresenta essa resistência com a amoxicilina. Então, se utiliza na associação inibidores da beta-lactamase, pois se a amoxicilina for sensível à beta-lactamase, aí se associa com algo, né, que não é sensível a essa beta-lactamase, que são justamente os inibidores dela. E aí, como é que funciona o mecanismo de ação das penicilinas? Vai interferir na ligação de moléculas do peptidoglicano, certo? Onde vai haver a remoção da D-alanina terminal e a ligação com a glicina da cadeia vizinha. Há um bloqueio na formação da parede e a ativação de autolisinas, que capazes de destruir as células ou tecidos. Então, a partir daí, esse impedimento, né, da síntese da parede. Há esse bloqueio, onde há a ativação de autolisinas, que vão destruir essa célula, esse tecido. São inúmeros os tipos de produção de beta-lactamase, certo? No caso da resistência. A presença da bomba de fluxo antimicrobiana do meio intracelular para o meio extracelular. E a partir daí, na resistência, acontece uma infrarregulação de porinas, que são proteínas transmembranares. Então, isso caracteriza a resistência. Quanto à farmacocinética dessas penicilinas, tem uma boa absorção oral. No caso das penicilinas de primeira geração, a exceção é a meticilina. Tem uma boa distribuição, só que o caráter polar dá a ela pouca penetração nas células, certo? Não ultrapassa a barreira hematoencefálica, exceto em casos de inflamação das meninges. E a excreção é 90% por via renal, onde há uma adequação de doses, né, e de utilização de amoxicilinas ou outros tipos de penicilina. Há uma adequação em pacientes com insuficiência renal. E aí, quanto à excreção, vai estar presente em escarro, em leite, em saliva. Então, essas são as formas de excreção das penicilinas. Quanto à prescrição, gostaria de destacar aqui da amoxicilina, que ela tem um risco B, certo? E aí a forma farmacêutica dela, ela pode estar em comprimido, suspensão ou cápsula. A dosagem mínima dela é de 500 miligramas e a dosagem máxima de 2 gramas. E a frequência, geralmente, ela é prescrita de 8 em 8 horas. Quando ela é associada a um ácido clavulânico,
Ela também é encontrada em comprimido, suspensão e cápsula. Tem uma dosagem mínima de 500 miligramas ou de 750 miligramas, certo? E a frequência é de 8 em 8 horas ou de 12 em 12, vai depender do tanto de miligramas. Os efeitos adversos que podem ser destacados aqui é quanto à hipersensibilidade, no caso da formação de angioedema, erupções cutâneas, febre, choque anafilático e uma hipersensibilidade cruzada. Também pode alterar a microbiota normal, certo? E aí provocar alguns efeitos adversos que não estavam no script, digamos assim, como candidíase, diarreia, sangramentos e dificuldades absortivas. Outros efeitos adversos que podem aparecer é quanto à eosinofilia, anemia e eritema multiforme. Agora, outro grupo dentro dos beta-lactâmicos são a cefalosporina. A química da cefalosporina, elas são isoladas do fungo Cephalosporium. O radical vai diferenciar a atividade, o grupo e a toxicidade das drogas. São polares, certo? Com pouca penetração na célula, por ter esse caráter polar. Estáveis à mudança de pH e temperatura. E são resistentes a algumas beta-lactamases, onde vai ter um ampliado espectro de ação. As cefalosporinas de primeira geração são ativas contra cocos gram-positivos, que aí a gente pode falar dos pneumococos, streptococcus, estafilococos. São ativas contra cocos anaeróbicos. São mais resistentes à beta-lactamase, certo? E são pouco utilizadas clinicamente, mas no caso de infecções polimicrobianas, onde há celulite e abscessos, infecções urinárias e profilaxia antibiótica. Não confiar na utilização desses em infecções sistêmicas graves. Nós temos como exemplos de cefalosporinas de primeira geração o cefadroxil, cefalexina, cefadrina, cefazolina, certo? E como é que é a farmacocinética dela? Tem uma absorção boa, oral, exceção da cefazolina, e tem uma excreção renal. Importante ressaltar a adequação em paciente renal da dosagem, justamente por essa excreção ser em geral por via renal. As cefalosporinas de segunda geração, elas têm um espectro de ação da primeira com atuação em gram-negativas. Tem a beta-lactamase sensíveis. É bem utilizado clinicamente no caso de sinusite, otite, infecções respiratórias, certo? Infecções anaeróbicas também mistas, no caso do cefmetazol, cefotetano e outros. Exemplos das cefalosporinas de segunda geração: cefaclor, cefonida, cefamicinas, certo? E a farmacocinética tem uma boa absorção oral também, e também existem na forma parenteral. A excreção é por via renal, devendo ser feita a adequação em paciente renal. As cefalosporinas de terceira geração têm um espectro de ação idêntico ao de segunda, com a cobertura ampliada para gram-negativas. São levemente resistentes à beta-lactamase, bem utilizados clinicamente, no caso de ampla variedade de infecções, inclusive gonorreia e meningite, pois atravessa a barreira hematoencefálica e é bom para imunocomprometidos. E aí nós temos como exemplo a cefoperazona, cefotaxima, cefixima, dentre outros. A farmacocinética, boa absorção oral, existe na forma parenteral também, tem uma boa distribuição, com exceção da cefoperazona, da cefixima. A excreção é por via renal e deve ser feita uma adequação em paciente renal. As cefalosporinas de quarta geração têm um espectro de ação idêntico da terceira. São resistentes a beta-lactamases e são bem utilizados clinicamente, com uma ampla variedade de infecções.
Como exemplo da quarta geração, nós temos a cefepima e a farmacocinética. Boa absorção oral, também existe na forma parenteral. Tem uma boa distribuição e a excreção é renal também, certo? Com adequação em paciente renal. Vale ressaltar, né, ter bastante atenção que as cefalosporinas de primeira e terceira geração por via oral, tem pouca ação em anaeróbicos, o que limita seu uso na odontologia, no caso de abscessos. Mas, em parenteral, elas possuem ação em anaeróbicos, certo? Por via oral não, por via parenteral sim. Dentre as ativas da segunda geração, apenas cefamicinas são ativas contra anaeróbicos e podem substituir as penicilinas, certo? E aí, vocês podem olhar com calma quanto à posologia dessa cefalosporina. Vou destacar aqui só a cefalexina, que tem a forma farmacêutica por suspensão e cápsula, tem uma dosagem mínima de 500 miligramas, né, com a dosagem máxima de 2 gramas, e a frequência de 6 em 6 horas, certo? Mas também tem o cefaclor, onde nós temos a forma farmacêutica de comprimido de suspensão em cápsula, dosagem mínima de 500 miligramas e dosagem máxima de 2 gramas, e uma frequência de 6 em 6 horas também. Existem alguns efeitos adversos, igual das penicilinas, menos quanto a manifestações orais, né? Pode ter nefrotoxicidade em alguns medicamentos dessa classe, também uma diminuição da quantidade de protrombina na corrente sanguínea e hemorragias, né? Também são efeitos adversos desses medicamentos. E alergias cruzadas, né? Em cerca de 5 a 10% dos casos. Há outros beta-lactâmicos, como os monobactâmicos, os carbapinens e glicopeptídeo. Então, os monobactâmicos, eles têm um mecanismo de ação idênticos ao da penicilina, têm uma resistência à beta-lactamase e baixa toxicidade, são ativos contra gram-negativos, porém são inativos contra gram-positivos e anaeróbicos, certo? Pouco uso na via endovenosa. Os carbapinens, eles têm um medicamento parecido, né? Um medicamento com um mecanismo de ação idênticos ao da penicilina. São ativos contra gram-positivo e gram-negativo, além de bastonetes gram-negativos. São resistentes à beta-lactamase, com exceção de um apenas, tá? E aí são utilizados em infecções resistentes a outros fármacos. Aí tem alguns efeitos adversos, como produção de vômitos, diarreias, alergias variadas. E os glicopeptídeos são ativos contra gram-positivos, como é o caso dos estafilococcus. Tem um mecanismo de ação onde se liga a alanina no pentapeptídeo e impede o alongamento do peptidoglicano. Tem uma ação lenta e só atua em células em divisão. É pouco absorvido por via oral, usado mais por via parenteral, certo? Penetra a barreira hematoencefálica, a excreção dele é por via renal, pouco utilizado em odontologia, exceto quando há associações. O principal uso dele é em sepse e endocardite. Existem algumas reações adversas no caso desse tipo de classe, né? Nesse outro beta-lactâmico, como calafrios, febre, hipersensibilidade e nefrotoxicidade, tendo em vista a excreção dele por via renal. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido, certo? Essa é a primeira parte do assunto de antibióticos. É uma parte bastante extensa, a parte 2 é uma parte bastante tranquila, né? Espero que vocês tenham absorvido a aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, Carol, né? Ou com a Letícia, ou com algum professor da disciplina, para que a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês, certo? Não esqueçam de curtir esse podcast e se inscrever no canal para quando a gente postar alguma coisa nova, vocês estarem acompanhando. Beijão, gente. Tchau, tchau.